Ex-presidente do Rio Previdência é preso após retornar dos Estados Unidos. E você vai ver também. Ministério Público Militar pede perda de patentes de Bolsonaro e generais condenados por trama golpista. Mortes cometidas por policiais crescem no Brasil, com 18 casos por dia em 2025. Bill e Hillary Clinton aceitam depor no Congresso dos Estados Unidos sobre o caso Epstein após ameaças de sanções. E ainda, fortes nevascas em todo o Japão deixam ao menos 30 mortos. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam hoje o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marco Antunes. A investigação apura a suspeita de operações financeiras irregulares envolvendo aportes do Banco Master. O ex-presidente do Rio Previdência estava retornando dos Estados Unidos. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos e alugou um carro para seguir para o Rio de Janeiro. Durante o trajeto, Davis foi interceptado pela PRF e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, de onde foi levado ao Rio de Janeiro. Ele foi preso durante a segunda fase da Operação Barco de Papel, deflagrada pela PF, que cumpre 3 mandatos de prisão temporária e 9 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os mandatos foram decretados pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas. Davis comandava o Rio Previdência até o dia 23 de janeiro, quando renunciou ao cargo após uma operação da Polícia Federal para apurar suspeitas de gestão fraudulenta, desvios de dinheiro e corrupção no Fundo de Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Na gestão de Davis e outros 2 ex-diretores, o Fundo de Previdência do Rio investiu quase R$1 bilhão em títulos de investimento de alto risco do Banco Master, que não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Segundo a PF, as 9 aplicações do Master investigadas entre 2023 e 2024 colocaram em risco o dinheiro de aposentadoria e de pensões de 235 mil servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público Militar deve pedir a expulsão das Forças Armadas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros militares condenados por tentativa de golpe. O processo vai tramitar no Superior Tribunal Militar e segue a Constituição, que autoriza a perda de postos e patentes de militares condenados a mais de 2 anos de prisão. Mesmo depois de preso, o ex-presidente Bolsonaro ainda segue como capitão reformado do Exército, com um salário bruto de R$ 1.861. Mas isso pode mudar com a tramitação do processo na Corte Militar. O Ministério Público Militar deve pedir ao Superior Tribunal Militar a perda de posto e patente do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, militares condenados por tentativa de golpe. Se o tribunal acolher o pedido, a medida representa, na prática, a expulsão das Forças Armadas, o que pode impactar, inclusive, nos locais das prisões. Após a representação no Superior Tribunal Militar, será feito o sorteio do relator e do relator revisor, de forma automática e eletrônica. E por decisão da presidente da Corte, ministra Maria Elizabeth Rocha, cada réu terá um ministro específico como relator. Ou seja, não será adotada a regra de relator único para todos os casos, embora eles estejam relacionados, mas nada impede que um mesmo ministro seja sorteado 2 vezes. O relator não tem prazo para apresentar seu voto para a apreciação dos ministros.
O julgamento na Justiça Militar tem caráter disciplinar, isto é, o que os ministros vão avaliar é se a pena aplicada aos militares é incompatível com os postos que eles ocupam. Caso os militares condenados percam os postos, eles são privados de todos os benefícios vinculados às Forças Armadas, como os financeiros e o direito de cumprir a pena em estabelecimentos prisionais militares. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, o Brasil registrou um aumento nas mortes provocadas por ações policiais em 2025. Quase 7.000 pessoas morreram durante intervenções das polícias estaduais. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, o Brasil registrou um aumento de 4,5% nas mortes provocadas por ações policiais em 2025. Ao todo, 6.590 pessoas morreram durante intervenções das polícias estaduais. O Ministério explica que as mortes cometidas por policiais são contabilizadas separadamente das chamadas mortes violentas, que inclui homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. Em uma década, o número de mortes provocadas por ações policiais no Brasil cresceu em 170%. Entre os estados, a Bahia lidera o número absoluto de mortes cometidas por policiais, com 1.569 casos. Em seguida, aparece São Paulo, com 835, e o Rio de Janeiro, com 798 registros. O Rio de Janeiro teve a maior alta percentual do país, com crescimento de 13%. No fim de outubro, uma mega operação contra criminosos do Comando Vermelho terminou com 121 mortos, sendo 117 suspeitos e 4 policiais. A pesquisa também aponta que números de suicídios de policiais também apresentou queda. No entanto, os números indicam que agentes de segurança cometem suicídio a cada 3 dias no Brasil. E veja a seguir, Bill e Hillary Clinton aceitam depor no Congresso dos Estados Unidos sobre o caso Epstein, após ameaças de sanções. E ainda, fortes nevascas em todo o Japão deixam ao menos 30 mortos. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Uma família de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, está desaparecida há mais de uma semana. Eles foram vistos pela última vez entre os dias 24 e 25 de janeiro. A polícia continua investigando o caso e descarta a possibilidade de um sequestro. A família de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, está desaparecida há mais de uma semana. Segundo a Polícia Civil, Silvana German de Aguiar, de 48 anos, publicou nas redes sociais no dia 24 de janeiro que teria se envolvido em um acidente de trânsito quando retornava de Gramado, na Serra Gaúcha. Ela afirmou que estava bem e em atendimento médico. Após essa publicação, os pais dela, Isaíl Vieira de Aguiar, de 69 anos, e Dalmira German de Aguiar, de 70 anos, teriam saído de casa para procurá-la e também não foram mais vistos. A Polícia Civil afirma que não há registro de acidente no trajeto citado, o que aumenta o mistério em torno do caso. Silvana é mãe de um menino de 9 anos que está com o pai. Já os pais dela são proprietários de um mini-mercado que permanece fechado desde o dia 25, quando o casal foi visto pela última vez. A investigação segue com o depoimento de testemunhas e análise de imagens de câmera de segurança para tentar localizar o paradeiro da família. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, prestaram depoimento no Congresso e uma investigação sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein.
O caso do ex-financista Jeffrey Epstein envolve o nome de figuras públicas, principalmente políticas, gerando uma batalha partidária em meio ao escândalo. Os nomes de Bill Clinton e sua esposa Hillary Clinton também estão sendo envolvidos no caso. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes de maioria republicana acusou o casal democrata de desobedecerem informações para depor sobre o vínculo deles com Epstein. No primeiro momento, Bill e Hillary Clinton se recusaram a prestar depoimento sobre o caso. Eles argumentaram que as intimações eram inválidas porque tinham um propósito de apenas o prejudicarem. Bill Clinton reconheceu ter utilizado a aeronave do financista para realizar trabalhos humanitários, mas afirmou que nunca visitou a ilha privada onde aconteciam os crimes. O Departamento de Justiça divulgou o último lote de documentos, fotos e vídeos dos arquivos deste caso, incluindo a amizade entre o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Epstein. O documento contém uma lista de acusações de agressão sexual relacionadas ao republicano. Muitas das denúncias são anônimas e possuem informações não verificadas. Pelo menos 30 pessoas morreram em 2 semanas no Japão, que enfrenta nevascas incomuns. O acúmulo de neve foi mais do que o dobro do normal em algumas regiões. A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres afirmou que as mortes foram registradas de 20 de janeiro até esta terça-feira em consequência das tempestades. O balanço foi atualizado pelas autoridades depois que uma mulher de 91 anos foi encontrada sob 3 metros de neve diante de sua residência. O governo central mobilizou tropas para ajudar os moradores de Aomori, região mais afetada, onde uma camada de neve de até 4,5 metros permanece acumulada nas áreas mais remotas. O governador do estado pediu a ajuda do exército japonês. A primeira-ministra Sanae Takaichi convocou uma reunião especial do gabinete e pediu aos ministros que façam todo o possível para evitar mortes e acidentes. Uma grande massa de ar frio provocou fortes nevascas ao longo da costa no Mar do Japão nas últimas semanas. Algumas áreas registraram mais do que o dobro de neve dos volumes habituais. E agora é a hora de falar de esportes no Jornal. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Vamos começar falando de uma polêmica. Isso porque a torcida do Santos fez um protesto na Vila Belmiro contra a gestão do presidente Marcelo Teixeira. Conta para nós. Exatamente, Ismael. Boa noite a você e também a todos de casa. A torcida do Peixe estendeu faixas criticando o presidente e o executivo de futebol, Alexandre Matos, contra a venda precoce de jovens talentos, contratações duvidosas, entre outras coisas também. Os torcedores do Santos protestaram em frente à Vila Belmiro, com faixas exibindo críticas direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira e o executivo de futebol Alexandre Matos. Entre as reclamações dos torcedores santistas estavam a venda de jovens talentos do clube, os temas SAF e Nova Arena, vistos como cortinas de fumaça em meio à crise, e a contratação de atletas como o atacante Bilal Brahim, recentemente emprestado ao futebol português. Os protestos ocorrem em meio a uma nova crise que também afeta dentro de campo. Atualmente, o Peixe é o 14º colocado do Campeonato Paulista com 6 pontos, correndo risco de rebaixamento, e estreou com derrota para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Santos é contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o Peixe não vença, irá embalar uma sequência de 7 partidas sem vitória, o que irá aumentar ainda mais a pressão em cima do elenco e da diretoria santista. E o Corinthians, que acabou de ser campeão da Supercopa do Brasil, está tentando renegociar a sua dívida com o holandês Memphis Depay, não é mesmo? Exatamente. A dívida do Corinthians com o Memphis gira em torno de 30 milhões de reais. Tudo isso em meio à indefinição sobre o futuro do jogador no clube, já que o holandês só tem contrato até julho deste ano.
Após vencer a Supercopa do Brasil, a diretoria do Corinthians renegocia a dívida com o atacante Memphis Depay, em meio à indefinição sobre o futuro do jogador no clube. O contrato do holandês é até julho deste ano, o que permite ao atleta assinar um pré-contrato com qualquer outro time. A dívida do alvinegro com o Memphis gira em torno de 30 milhões de reais. O valor é referente a metas esportivas e pagamentos de luvas. A estratégia da diretoria é alongar o prazo de pagamento para ganhar fôlego financeiro. Quanto à renovação do atacante, o clube trata o assunto com naturalidade. Deseja continuar com o atleta no elenco e que o tema será discutido no momento certo. Segundo pessoas ligadas ao timão, Memphis mantém o foco no desempenho dentro de campo e deixa as questões financeiras sob responsabilidade de seu staff. Pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile veem a renovação com ressalvas, sobretudo pelo alto custo mensal do camisa 10, que envolve salários e direitos de imagem. Com o título em Brasília, Memphis garantiu mais 4 milhões em premiação. Esse é o valor que o jogador tem direito a cada título conquistado pelo Corinthians. Somadas as conquistas coletivas, o holandês já assegurou mais de 14 milhões de reais em bônus. Bom, por hoje é só, Ismael. Fico por aqui. Uma excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Bruno. Também para você uma excelente noite. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau!